Caravana das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB visita seccional cearense. Veja também os detalhes do seminário Direito Consumerista e a Proteção da Criança e do Adolescente. Você confere a solenidade de entrega de carteiras a 58 novos advogados. A OAB Ceará realiza sessão de desagravo contra servidores do Fórum Clóvis Bevilacqua. E as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, no programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. A caravana das prerrogativas do Conselho Federal da OAB visitou a seccional cearense. O motivo foi participar de uma série de reuniões para conhecer as principais demandas da classe no Estado e buscar soluções para situações que ainda dificultam o dia a dia dos advogados. Na primeira visita, foi debatida a situação da entrada dos advogados no Fórum Clóvis Bevilacqua. A comitiva da OAB participou de uma reunião com o desembargador Teodoro Silva Santos, que também ocupa a presidência da Comissão de Segurança Permanente do Tribunal de Justiça do Ceará. O desembargador destacou que é importante o debate entre as instituições para proporcionar uma melhor segurança aos servidores, advogados e principalmente às partes envolvidas nos processos. É o interesse do Poder Judiciário, exatamente, de viabilizar o acesso à justiça e, sobretudo, os jurisdicionados que procura as repartições judiciária, de maneira que nós trabalhamos em cima de regras, nós temos resoluções do Conselho Nacional de Justiça que trata acerca do respeito, acerca do assunto, mas nós, é claro, temos que dar uma interpretação exatamente cujo desiderato é a segurança do magistrado e dos demais que compõem as audiências, Ministério Público, advogado, etc. Portanto, nós queremos exatamente mantermos a segurança do magistrado e de todos aqueles que dependem da prestação jurisdicional, certo? Independente de distinção, nosso objetivo é dar segurança, E, porquanto, o advogado também faz parte da administração da justiça. No Fórum Clóvis Bevilacqua, a Caravana das Prerrogativas participou de uma reunião com o diretor da instituição, o juiz José Maria dos Santos Sales. Na ocasião, foram debatidos a instalação de uma ilha digital e a parceria da OAB Ceará no TJCE para a contratação de estagiários para atuar nas varas judiciais. E de acordo com o presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, Leonardo Acioli, as visitas são necessárias para criar uma cultura de respeito às prerrogativas profissionais. Nosso objetivo, visitando não só essa seccional, mas várias seccionais do país, é trazer à seccional uma cultura de respeito às prerrogativas profissionais. A gente sabe que é irrenunciável o nosso papel de reagir aos abusos, mas é muito mais eficaz o aspecto educativo, o aspecto preventivo, a criação de canais de interlocução e a própria questão pedagógica junto à classe dos advogados, no sentido de que é necessário criar essa conscientização, essa consciência de respeito às prerrogativas profissionais. Nesse sentido, nós temos visitado os estados, visitado os presidentes de tribunais, as autoridades da Polícia Civil e Militar, o Judiciário do Trabalho, o Judiciário Federal, enfim, e tentar criar essas pontes e criar essa cultura de respeito às prerrogativas profissionais. O procurador adjunto Raul Fonseca salientou que os problemas encontrados no Ceará são os mesmos em todo o Brasil. Os problemas são basicamente os mesmos em todas as seccionais. Questão de aviltamento de honorários, são juízes que não respeitam a lei, o que a lei determina, não é? E não recebe advogados, autoridades policiais que extrapolam a sua função. Então nós somos obrigados na Procuradoria Nacional a intervir quando somos solicitados pelas seccionais, e nós temos atuado muito ativamente nesse sentido, junto aos tribunais superiores, junto aos conselhos superiores da magistratura do Ministério Público. Então a Procuradoria tem tido um papel bastante relevante no enfrentamento dessas questões. Só para ter uma ideia, desde a instituição da Procuradoria em maio de 2013, nós já tivemos mais de 800 intervenções no país inteiro. Então veja bem que antes as OABs, as seccionais, eram como ilhas.
não se interligavam. Hoje nós temos um Sistema Nacional de Prerrogativas que faz a interligação entre as seccionais do Conselho Federal e isso confere mais efetividade à defesa das nossas prerrogativas profissionais estabelecidas no nosso Estatuto. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, não tem medido esforços no sentido de facilitar o dia a dia do jovem advogado. Para falar sobre as principais ações desenvolvidas pela entidade, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Comissão de Apoio ao Advogado em Início de Carreira, Dr. Marcel Feitosa. Dr. Marcel, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. O prazer é todo nosso, Hervelt. É sempre bom estar aqui comunicando com a jovem advocacia alencarina. Dr. Marcel, a Ordem, como eu falei antecipadamente, não tem medido esforços no sentido de facilitar o exercício da profissão pelo jovem advogado. E, inclusive, recentemente, através da sua comissão, chamada OAB Jovem, lançou um CD com mais de 1000 modelos de petições, não é verdade? É verdade. Esse CD foi um trabalho em conjunto com a OAB Jovem do Rio de Janeiro, presidida pelo amigo Eduardo Biondi, em que nós contactamos advogados experientes do Rio e do Ceará para montarmos um banco de petições e facilitar a jovem advocacia do estado do Ceará no sentido de que ela tenha um norte. O banco de petições, obviamente, não é nada definitivo, mas um norte para aquele que está iniciando na profissão, que às vezes fica um pouco receoso em que ação ajuizar, etc. e tal. Então, ele tem lá, nesse banco de petições, uma gama de ações que ele pode utilizar para poder iniciar na profissão. A dúvida, às vezes, é saber qual petição manejar e também no formato, na forma como fazer. E através deste CD, ele vai ter acesso a todas essas informações? Tem acesso a uma gama enorme, inclusive nós já estamos também atualizando as petições, vamos ter aí um novo CPC, já estamos nesse processo. E a ideia é exatamente essa, não é dar o peixe em si, mas ensinar a pescar. E, obviamente, com o passar da profissão, do tempo na profissão, você vai tendo a sua adaptação às petições, o seu estilo. Isso vem com a maturidade. Já vem com a maturidade. A OAB Jovem lançou também uma cartilha, né, sobre tributação na advocacia. O senhor poderia falar um pouco sobre esta cartilha? Sim, essa cartilha tem sido um sucesso, inclusive vai ser implementada em diversas outras seccionais. Eu milito na área tributária e aí, com o surgimento do Simples, nos despertou para que nós fizéssemos uma cartilha acerca da tributação na advocacia como um todo. Sociedade de advogados, advogados autônomos e advogados associados também. Então, nós trazemos o passo a passo da tributação de forma simples, objetiva, direta, para que todo colega tenha noção do quanto paga de tributo, e aí nós passamos pelo lucro presumido, pelo lucro real, pelo simples, e trazemos também um projeto de lei que eu reputo dos mais importantes para a advocacia nacional, que vamos fazer o acompanhamento legislativo, que é o advogado profissional individual, que é você poder ter um CNPJ sem precisar ter um sócio. E aí você imagina o quanto de colegas nós temos nessa circunstância, precisando dessa figura para poder ter uma tributação mais favorecida. Doutor Marcel, falando ainda sobre o CD com os modelos de petição, como os jovens advogados que estão nos assistindo devem proceder para ter acesso a este CD? Ele fica disponível também no site da Ordem? Fica disponível no site da Ordem. Se você entrar na página da Comissão de Apoio ao Advogado de Início de Carreira, está lá o link para download. Também na página da comissão, no Facebook, OAB Jovem CE, fica um link permanente no topo da página para que você possa ser feito o download do CD. Nós disponibilizamos em download, Hervelt, porque na nossa primeira tiragem, com mais de 3.000 CDs, se esgotou rapidamente. Daí você tem a ideia do sucesso que foi o lançamento desse CD com as petições. Doutor Marcel, recentemente foi criado o Conselho Jovem. Qual é o papel, qual a atribuição deste conselho e como é que ele está funcionando? O Conselho Jovem hoje é composto pela diretoria seccional, o que dá uma demonstração inequívoca da presença e do apoio da diretoria seccional para as causas da jovem advocacia. Nós somos responsáveis por pensar políticas voltadas para a jovem advocacia. Por exemplo, hoje nós estamos em debate no Conselho Jovem a questão do piso salarial e o piso salarial ético, com um estudo, e também a questão da inserção no mercado de trabalho. Essa tem sido uma causa em que nós estamos debruçados no Conselho Jovem para
conseguir alternativas e proporcionar uma melhor inserção no mercado de trabalho da jovem advocacia. Recentemente, o senhor participou de um encontro denominado Colégio de Presidentes de OAB Jovem Porto Seguro. Como é que foi esse encontro? O encontro é sempre renovador e inovador. Te explico por quê. Geralmente nós fazemos esse encontro 2 vezes ao ano. E em Porto Seguro foi a primeira conferência nacional do jovem advogado, o que demonstra também uma preocupação expressa do Conselho Federal quanto à jovem advocacia. Hoje nós representamos mais de 50% da advocacia nacional, então temos um poder representativo muito grande. E durante o encontro são discutidos diversos assuntos. Fizemos a agenda de acompanhamento legislativo da jovem advocacia, solicitamos que fosse buscado junto ao Conselho Federal que estimulasse as escolas superiores de advocacia para inserção do jovem advogado professor nos cursos ministrados pelas escolas superiores. Pedimos que tivesse um acompanhamento legislativo acerca da criminalização da violação das prerrogativas. Congratulamos o Conselho Federal e os presidentes seccionais quando buscaram, por iniciativa da Comissão do Estado do Ceará, junto ao FIDA, que é um fundo gerido por conselheiros federais e pelo tesoureiro da OAB Nacional, verbas para que pudessem ser utilizadas para melhorarmos as plataformas oportunidades, que são as de cadastro de currículos, e eventualmente contratarmos headhunters para fazer colocação e recolocação profissional de advogados como um todo, e principalmente de jovens advogados, e fomos atendidos pelo Colégio de Presidentes Seccionais. Então, nós fazemos uma carta em que colocamos na carta os apoios e também as nossas demandas e enviamos para o Conselho Federal. O ponto alto da conferência foi o presidente Marcos Vinícius declarando na abertura da conferência que vai formar o Conselho Jovem no âmbito nacional. Então, por aí você tira o quão de vanguarda nós estamos na nossa seccional quando antecipamos esse Conselho Jovem aqui na nossa seccional do Ceará. Durante o encontro, houve também o lançamento de um livro, não é verdade? Sim, nós lançamos um livro chamado Presidentes, um olhar especial sobre a jovem advocacia, com diversos temas de interesse da jovem advocacia. O livro foi escrito por todos os presidentes de OAB Jovens Brasil afora. Nós participamos com um artigo intitulado Técnicas de Cobranças de Honorários. E são artigos, uma coletânea de artigos bem interessantes, não tão comuns, pelo sumário você já percebe que os temas são palpitantes, e tem sido também um sucesso absoluto junto à jovem advocacia e à advocacia em geral, que tem procurado o livro. A nossa seccional já está providenciando a aquisição de exemplares para que fiquem disponíveis aqui para a nossa advocacia. Então, logo a gente tem essa informação, repassaremos nas mídias sociais e nos veículos de comunicação e, obviamente, aqui com vocês também. Doutor Marcelo, quais são as principais dificuldades encontradas pelos jovens advogados no mercado de trabalho? Primeiro, a inexperiência, né? Por conta da inexperiência, o potencial cliente fica ressabiado em contratar um jovem advogado. Então, o jovem advogado tem que mostrar dia a dia a sua capacidade de resolução dos problemas para poder firmar uma clientela. Depois, a inserção no mercado de trabalho, quando o jovem advogado opta para ser advogado associado de algum escritório. Nós temos um problema de remuneração sério que estamos tentando tratar via piso salarial. Já existe uma proposta de âmbito estadual que foi iniciada na Assembleia Legislativa pelo deputado Sérgio Aguiar, que é advogado, colega nosso. Depois verificou-se uma audiência pública na Assembleia de que o processo legislativo era de competência do Executivo, então transformou-se o projeto de lei em um projeto de indicação, foi encaminhado ao Executivo e está no Executivo desde 2013 e nós temos tentado convencer o governador do Estado a enviar para a Assembleia para que a gente possa votar a matéria. No âmbito nacional, nós temos um outro projeto de lei de iniciativa de um deputado federal da bancada cearense, o André Figueiredo, que trata do piso salarial do advogado de forma nacional. Esse projeto ainda não foi levado à votação e estamos aguardando o seu trâmite também no Congresso Nacional. No âmbito da nossa seccional,
O Conselho Jovem está elaborando um estudo para que seja apresentado ao Conselho Seccional no sentido de que seja feito um piso salarial ético, que não teria uma força cogente, mas seria uma demonstração clara e inequívoca de que nós estamos atentos e gostaríamos que os escritórios e a advocacia respeitassem o mínimo do piso para o jovem advogado e o advogado em geral. Doutor Marcel, o que a OAB considera como jovem advogado? São os advogados com até 5 anos de inscrição. Essa é uma classificação do próprio estatuto. E aí nós somos, enquanto comissões, responsáveis pelos primeiros passos desses que são essenciais à administração da justiça. O jovem advogado tem, inclusive, direito a uma anuidade diferenciada, não é verdade? Sim, nós temos direito a uma anuidade diferenciada, condicionada também à participação em cursos na ESA. E aí, por falar em participação em cursos na ESA, eu trago a vocês aqui a informação de que nós firmamos um convênio com a ESA que nos garante ao jovem advogado um desconto mínimo de 10% nos cursos ministrados pela ESA. Digo mínimo porque, eventualmente, pontualmente, nós temos descontos que já chegamos a 50% nos cursos ministrados. Então, no mínimo 10%. E no máximo aí a gente vai ver caso a caso junto com a diretoria da ESA, que tem sido muito aberta às causas da jovem advocacia. Os jovens advogados que tenham interesse em participar da OAB Jovem, como devem proceder? Se você entrar no site da OAB, existe uma aba chamada Comissões, lá tem como participar. Uma série de requisitos, você preenche um formulário, encaminha com a documentação necessária. Isso é analisado pela coordenadoria das comissões, que é exercida pela vice-presidência da ordem, e depois encaminhado para a presidência da comissão, e a partir daí a gente dá o despacho e na sessão do conselho imediatamente seguinte, toma-se posse e já se iniciam os trabalhos. Quero aproveitar para dizer que no próximo dia 20 nós temos uma reunião, a reunião é aberta ao público, a partir das 14 horas, no plenário do Conselho Seccional, na Rua Lívio Barreto. Na sede da OAB. Na sede da OAB. Então, Marcel, felizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico parabeniza a Ordem, por meio da Comissão de Apoio ao Advogado Início de Carreira, OAB Jovem, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo no sentido de facilitar o exercício da advocacia para essas mentes jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. E abre agora espaço para as suas considerações finais. As minhas considerações finais, Hervélios, não poderiam ser diferentes. Primeiro, quero agradecer mais essa oportunidade de estar comunicando com a jovem advocacia e com os advogados do Estado do Ceará. Dizer que participar da ordem é um prazer e nós estamos apenas cumprindo com o nosso dever quando fomos chamados pelo presidente para presidir a Comissão de Advogado de Início de Carreira, quando fomos eleitos pelos colegas para ser conselheiro seccional. E esse é o nosso dever. Queria aproveitar a oportunidade para chamar o jovem advogado para dentro da OAB. Isso é muito bom, se faz network, você conhece colegas, facilita a sua vida profissional, troca-se experiência. E a OAB está de portas abertas para a jovem advocacia e para o advogado em geral que queira contribuir com uma causa coletiva que é a nossa. A Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Ceará promoveram nos dias 8 e 9 de abril o primeiro seminário com a temática Direito Consumerista e a Proteção da Criança e do Adolescente, no auditório da Assembleia Legislativa. O seminário, promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão da Criança e do Adolescente, teve como objetivo conscientizar a população em relação à publicidade massificada infantil, voltada à venda de produtos como brinquedos, roupas e alimentos, a qual estimula o seu consumo excessivo. A presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, Mirela Correia, ressaltou a importância de se debater sobre a publicidade infantil e, assim, prejudicando o desenvolvimento da criança. É importantíssimo esse assunto, tendo em vista que a publicidade infantil, ela prejudica no desenvolvimento mental da criança.
Por que ela prejudica? Porque nós sabemos que a criança não tem o desenvolvimento mental completo, ou seja, ela não tem discernimento adequado para, diante daquelas mensagens que são postas pelos meios de comunicação, ela ter ali uma análise crítica do que está sendo passado. Então, a criança e o adolescente, ela acredita em tudo que ela vê e ouve. Portanto, muitas pessoas perguntam o que a publicidade infantil traz de prejudicial. Ora, senhores e senhoras, telespectadores da TV OAB, a publicidade infantil, ela retarda a infância, tendo em vista a genuidade infantil da criança, em acreditar em coisas que nem sempre são verdades absolutas. Então, é importante haver um apoio dos pais e da família muito grande para que haja um assessoramento do que é permitido ela assistir ou não, para que a criança possa ter o seu desenvolvimento normal, sem haver precocidade de assuntos antes da idade adequada e de temas e de atitudes que possam prejudicá-la numa vida adulta. O seminário trouxe como destaque o tema Conscientização à Sociedade sobre a garantia dos direitos da criança e adolescente. De acordo com a professora e representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, Mônica Silan de Oliveira, é importante este debate para se efetivar os dispositivos da lei. É importante, em qualquer tempo, estar se discutindo isso para que a gente possa efetivar um dispositivo legal. Então, hoje nós temos uma lei que faz a garantia integral, a proteção integral de crianças e adolescentes. A lei diz que é prioridade absoluta, mas a gente não consegue porque a gente não caminhou na dimensão educativa da aplicação dessa lei, não fez essa discussão para se transformar, para se mudar essa lógica vigente da sociedade no que remete à questão da sua corresponsabilidade, da sua responsabilidade com a sua infância e adolescência, né? A presidente da Comissão da Criança e do Idoso do Conselho Federal da OAB, doutora Glícia Salmeron, ressaltou os principais pontos da resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. O CONANDA ele vem, na resolução 63, complementar o que já estabelece a Constituição Federal no artigo 227, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando fala, né, das medidas de proteção com relação à criança e ao adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, quando também trata dessa abusividade lá no Código, né, um determinado específico, com relação, é uma legislação específica com relação ao tema, e ainda com relação aos princípios, que são os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança, do fato da criança estar em situação de formação, ser uma pessoa em desenvolvimento ainda, e, portanto, sem ter condição e discernimento para poder ter a mesma atitude consciente que o adulto tem e, portanto, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente tem essa função. De acordo com o presidente do Conselho de Políticas Públicas e Gestão do Meio Ambiente, Arthur Bruno, 30% das crianças e jovens são vítimas de problemas sexuais e de comportamento nas salas de aula. Lamentavelmente, hoje, em torno de 30% das crianças e jovens, de alguma maneira, ou são vítimas ou estão fazendo bullying. E isso tem gerado problemas muito sérios, psicológicos, problemas sexuais e até mesmo problemas de comportamento na sala de aula. São educadores que têm uma dificuldade de conviver com essa situação e, sobretudo, os traumas que trazem as crianças que sofrem essa agressão sistemática, seja ela verbal, seja ela física. Então, já temos uma legislação no país, no estado do Ceará temos uma lei boa sobre o combate ao bullying, mas lamentavelmente a grande maioria das escolas ainda trabalha mal esse tema, porque tem que se criar em cada escola uma comissão de combate ao bullying, com educadores, com funcionários da escola, até mesmo envolvendo estudantes, para que efetivamente esse problema não ocorra mais nas nossas escolas. E, portanto, legislação até nós já temos, precisa agora que se põe em prática ações concretas de combate ao bullying. Durante o encerramento do seminário, houve a participação do Natal de Luz.
A OAB Ceará realizou sessão de desagravo público na última sexta-feira, 10 de abril, contra servidores do Fórum Clóvis Bevilacqua. A OAB Ceará realizou na última sexta-feira 2 atos de desagravo público. A leitura do desagravo na sede do Conselho Seccional foi em desfavor de servidores do Fórum Clóvis Bevilacqua, inspetor e recepcionista, respectivamente, em exercício no dia 24 de julho de 2014, os quais, em ação desrespeitosa, impediram a entrada da advogada Michele Quintino Rodrigues, impedindo seu trabalho, constrangendo a honra pessoal e profissional. Na leitura feita pelo presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, foi destacada que a aprovação dos desagravos é um dos meios utilizados pela OAB Ceará em repúdio às ações que ferem a dignidade moral e profissional dos advogados. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, vem pela frente uma grande batalha. Já tivemos uma conquista histórica, significativa na Constituição Federal de 1988, com o artigo 133, tornando o advogado indispensável à administração da justiça e sedimentando a sua inviolabilidade no exercício profissional. Com a Lei 8906, conseguimos, no texto da lei, deixar claras nossas prerrogativas profissionais. Pois, agora, depois de sedimentado o exame de ordem, forças se reúnem contra a prova do exame de ordem, que é a seleção mínima para o exercício profissional da advocacia. Portanto, temos que ficar atentos, unidos, em defesa do exame de ordem, que é a defesa do cidadão, que terá um advogado qualificado para a sua defesa. Os profissionais da carreira jurídica, magistrados, defensores públicos, delegados, toda a estrutura do Poder Judiciário passa por concurso público. Não podemos admitir que o cidadão tenha na sua defesa alguém que se furta a fazer um exame que é, como disse, uma seleção mínima. Portanto, unidos todos, a advocacia de todo o Brasil, em defesa do exame de ordem. A seguir, você confere a solenidade de entregas de carteiras a 58 novos advogados. Veja também a posse do presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Márcio Vitor de Albuquerque, como membro do Conselho Penitenciário, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. A gente volta já. A entrega de carteiras aos novos advogados é sempre um dos momentos mais emocionantes para quem ingressa na OAB. Assim foi à tarde da última terça-feira, 7 de abril, na Faculdade Estácio para 58 novos advogados. Confira. A entrega de carteiras simboliza o início de uma carreira e há uma variedade de palavras que expressam esse momento. Acompanhados pela família e amigos, responsáveis diretos por este sonho, os profissionais juraram trabalhar pautados na ética e na defesa da justiça social. Eu estudei durante 6 anos, na Unifor, universidade a qual me formei, e preparo mesmo para a prova, eu tive um preparo direto de 2 meses. Saber que seu esforço valeu a pena, né? Você conseguir passar numa prova e de primeira também tem essa qualidade também. Muitos não conseguem, é muito difícil, mas valeu a pena o estudo, o esforço durante 6 anos. Que não basta também você dizer que estudou durante 2 meses, que também em 2 meses eu preparo assim um resumo que você faz do que você estudou, né? Mas realmente é muito bom saber que estou agora na Ordem dos Advogados do Brasil. Saber que o meu filho escolheu essa atividade, né, que eu tendo como de muita dignidade, de muita respeitabilidade e de muita necessidade no mundo de hoje, né, é de muita felicidade mesmo. Outros advogados também expressaram o sentimento com a realização do sonho. É uma caminhada desde o primeiro semestre, muita gente não dá valor aos primeiros semestres, que são a introdução à ciência do direito, a filosofia, mas é uma base importante para chegar a esse momento. Mas quando chegou mais perto, que a ansiedade pesou, eu tive que sair do escritório para dar uma estudada mais forte,
Mas, graças a Deus, consegui, me formei agora em janeiro e finalmente estou com a vermelhinha na mão. Esse é um alívio, né, muito grande, é o sonho, né, que eu sempre tive e o medo, né, que a gente tinha antes de fazer a prova, mas tudo passou e a sensação é muito boa. Durante a solenidade, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, ressaltou que a OAB Ceará é a maior família do estado e frisou que é necessário o aperfeiçoamento profissional, pois o direito sempre se apresenta com novas perspectivas. Nos termos da Lei 8906, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, o artigo 20 do Regulamento Geral do Conselho Federal e o artigo 45 do Regimento Interno da OAB Ceará, eu declaro com imensa felicidade a todos os senhores e senhoras e à sociedade em geral, advogados e advogadas. Meus parabéns e sejam bem-vindos à OAB. Confira agora os detalhes da 4ª Corrida OAB Ceará, que será realizada no dia 26 de abril. Estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Corrida OAB, que acontecerá no próximo domingo, dia 26 de abril. Estamos aqui com o Dr. Fábio Coutinho, presidente da Comissão de Esporte e Lazer da OAB Ceará. Dr. Fábio, como se deu a iniciativa de se fazer a Corrida OAB? Camila, a iniciativa deu-se para incentivar os advogados a praticar esporte. Na gestão do presidente Valdetário, ele tem feito, desde o início, eventos diversos para que os advogados pratiquem esporte. E o que essa corrida proporciona aos atletas? A corrida ela proporciona saúde, uma interação e, como é aberta ao público em geral, ela dá uma visibilidade muito boa para os atletas. Então não é apenas só a classe advocatícia que comparece à corrida não, né? Não. Hoje nós temos várias assessorias que participam da nossa corrida. Entendi. E quantas pessoas em média participam? Em torno de 1.500 pessoas. Esse ano nós estamos querendo que ultrapasse as 2.000. E existe alguma inovação esse ano? Sim, esse ano nós teremos a corrida na nova sede, a largada sairá da nova sede da OAB, né? Na Washington Soares. As corridas, normalmente, elas saem da beira-mar. Esse ano não, esse ano nós vamos fazer um negócio diferente. O percurso será saindo e a chegada na nova sede da OAB. E dentre tantos eventos da sua comissão, existe algum evento novo? Existe. Nós teremos agora a 4ª Copa OAB de Futebol Society. Já é fantástico, sempre sucesso, né? Sempre nós temos na faixa de 10 equipes por campeonato. E nós teremos agora com início em maio, no dia 9 de maio, teremos o início da 4ª Copa OAB de Futebol Society. Dr. Fábio Coutinho, existe, além da corrida OAB, outros eventos na sua comissão? Sim, nós temos a 4ª Copa OAB de Futebol Society, que será realizada agora em maio, no dia 9 de maio. Que esse ano nós teremos uma grata novidade, que é um jogo de futebol feminino, um time formado de advogadas. Isso, nós queremos também, futuramente, fazer um campeonato de futebol feminino. Por enquanto, será um jogo festivo, um jogo de apresentação, mas é o início de um trabalho para nós colocarmos também essa categoria de futebol feminino. E como são as premiações? Nós temos premiação de primeiro, segundo e terceiro colocados, né, em torno de 10 times, e tem a fase classificatória e a fase final. Então, para quem quiser participar da Corrida OAB, é só entrar no site e se inscrever. Voltamos ao estúdio. O presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Márcio Vitor Meia de Albuquerque, foi empossado na última sexta-feira, 10 de abril, como membro do Conselho Penitenciário, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, a SEJUS. O presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Márcio Vitor de Albuquerque, foi empossado como membro do Conselho Penitenciário, vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. De acordo com o presidente da comissão,
o COPEM tem uma função histórica de fiscalizar e inspecionar as unidades prisionais do Estado. A função dele, primordial, é fazer a fiscalização, a inspeção das unidades penitenciárias, bem como também analisar pedidos de comutação de pena, de indulto, não é? Então, as reuniões aqui são realizadas semanalmente, nas sextas-feiras, não é? Nós já havíamos acompanhado o trabalho do Conselho Penitenciário, enquanto membro da OAB, enquanto presidente da Comissão de Direito Penitenciário, eu já havia recebido diversos relatórios do Conselho Penitenciário acerca de inspeções feitas, relatórios esses minuciosos. Então, a nossa intenção aqui será contribuir, será fiscalizar, será alertar para os problemas encontrados no estado do Ceará, nessas unidades penitenciárias, para que nós possamos ter um futuro melhor, para que nós possamos ter uma pena que realmente tem um caráter ressocializador, porque o que nós estamos detectando é que a pena ela não está atendendo o que determina a Lei de Execução Penal e a Constituição Federal. A pena não é para ter só um caráter de retribuição, e sim ressocializar. Então essa é a intenção. De acordo com Leandro Vasques, que permaneceu no COPEM por 12 anos, sendo 2 como presidente do Conselho, o trabalho realizado ao longo deste período foi pensado em conciliar uma mudança no sistema prisional e, ao mesmo tempo, pensar a atuação do advogado criminalista. Nós buscamos, na verdade, enaltecer não só o nome da Ordem dos Advogados, mas também defender a bandeira de respeito à prerrogativa do advogado dentro da estrutura do sistema prisional brasileiro, mas também colaborando e qualificando o debate sobre o sistema prisional, sistema esse que é absolutamente falido e preocupante, né? Nós temos a terceira população carcerária do mundo, só perdemos para os Estados Unidos e para a China, né? E, obviamente, aqui nós buscamos qualificar, buscamos também impedir uma tentativa de privatização, ou seja, da terceirização do sistema prisional. Daí porque desejo uma aventurosa atuação ao colega Márcio Vitor, que sem rebuço de dúvida irá honrar, né, o assento destinado ao AB neste colegiado. A presidente do Conselho Penitenciário, Camila Barbosa, salientou que integrar membros de diferentes instituições é fundamental para aprimorar o debate sobre o sistema prisional no Ceará e tratar desafios de uma forma completa, tendo a contribuição de todos os atores envolvidos no sistema. O Conselho Penitenciário do Estado do Ceará tem vários componentes, advindos de várias instituições. Eu sou do Ministério Público Estadual. Nós tivemos essa semana as nomeações advindas da Defensoria Estadual e do Ministério Público Federal. Então, nós agora nessa gestão da Secretaria de Justiça do Dr. Hélio Leitão, finalmente estamos conseguindo completar o quadro do Conselho Penitenciário, que é um importante órgão de fiscalização. Eu não digo nem fiscalização, de somar a ajuda no auxílio, no que diz respeito ao sistema penitenciário hoje do Brasil, que é o segundo maior do mundo. Em instantes, as imagens da semana no quadro OAB em Foto. Veja ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. A gente volta já. O polêmico princípio da reserva do possível tem sido invocado pela administração pública em várias situações com o objetivo de afastar a responsabilização por omissão. E para falar sobre direitos sociais e políticas públicas, nós conversamos agora com a advogada e professora universitária, doutora Denise Vasconcelos. Doutora Denise, é um prazer tê-la novamente conosco aqui no estúdio. Muito obrigada pelo convite, sempre estou me colocando à disposição. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores qual o conceito, qual o significado do princípio da reserva do possível. Bom, o princípio da reserva do possível, ele decorre basicamente da disponibilidade recursal do Estado, porque não existem direitos sem custos, né? Então, as necessidades humanas tendem a ser infinitas, em detrimento dos recursos que tendem a ser finitos, a haver uma escassez. Doutora Denise, os direitos sociais, eles são efetivados principalmente via políticas públicas, como a senhora muito bem falou. Entretanto, muitas vezes, o Estado fica inerte. E quais são os principais argumentos utilizados pelo Estado para não efetivar esses direitos sociais dos cidadãos? Bom, os direitos sociais, eles são os direitos que esperam do Estado uma prestação positiva, por exemplo. Exige um fazer por parte do Estado. Sim, exatamente. Por exemplo, o direito à educação, espera-se do Estado que o Estado
forneça material didático, que ele construa escolas, reforme laboratórios, quadras, enfim, do mesmo jeito outros direitos sociais, como por exemplo, direito à saúde. Espera-se do Estado que o Estado forneça medicamentos, tratamento de saúde, construção de hospitais, enfim. E, na maioria dos casos, o Estado tenta se esquivar dos deveres constitucionais, por exemplo, há previsões constitucionais que garantem o direito à saúde, a efetivação do direito à saúde via políticas públicas, na mesma lógica, a questão da educação, não só do direito à educação a todos, como obrigatoriedade do ensino para uma determinada faixa etária. Muitas vezes o Estado alega que os direitos sociais seriam meramente normas programáticas, que dependem dessa disponibilidade recursal. Muitas vezes, nesse conceito, seguindo essa lógica de que há uma escassez de recursos justamente porque as necessidades humanas são infinitas. Esses direitos sociais são considerados direitos de segunda geração, ou segunda dimensão. Sim, exatamente. Ao contrário dos direitos de primeira geração, que espera, basicamente, do Estado, uma abstenção, que são aqueles direitos que nasceram em decorrência do absolutismo, por exemplo, o direito a não violar a correspondência. Em regra, esse direito ele tem um núcleo negativo, basta que o Estado fique inerte. Claro que essa divisão entre direitos com núcleo negativo ou positivo, de primeira geração ou segunda geração, é mais uma questão didática mesmo, porque se a gente pegar a maioria dos direitos, a gente consegue localizar no direito uma esfera tanto negativa como positiva. Doutora Denise, essa escusa do governo para não efetivar os direitos sociais, a falta de recurso público e o princípio da reserva do possível, eu gostaria de ressaltar, inclusive, que a reserva do possível foi criada, salvo engano, na Alemanha. Inclusive, Andreas Krell afirma que o princípio da reserva do possível é uma falácia, decorrente de um direito constitucional comparado equivocado. Haja vista que a situação social brasileira é bem distinta da existente na União Europeia, não é verdade? Sim, exatamente. Existem, principalmente, o que eu posso falar com maior afinco seria de Portugal, porque o meu mestrado foi lá. Certo. E eles veem essa questão dos direitos sociais de uma maneira muito diferente dos direitos de liberdade e garantia. Talvez o que falte na nossa realidade brasileira seja fazer essa equiparação e tratar os dois de maneira igualitária, de modo que não haja essa ideia mais de que os direitos sociais são meramente normas programáticas e dependem da boa vontade do legislador. E qual o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação à reserva do possível? Bom, o STF ele já se posicionou no sentido que a mera alegação do Estado com relação à reserva do possível, com base nessa teoria dos custos, não é suficiente para uma escusa de deveres constitucionais que estão assegurados. Por exemplo, nesse caso específico da publicidade e propaganda, primeiro, o Estado ele só poderia se fazer valer da publicidade, por exemplo, para mostrar um controle dos administrados sobre a administração pública, por exemplo, foi construído um determinado hospital. E também para fazer campanhas de cunho educativo e de orientação social, por exemplo, campanhas que orientam as pessoas a não acumularem águas em recipientes e pneus para evitar a proliferação de mosquitos, por exemplo. Então, em um caso específico, se vamos supor que determinada pessoa que se matricular em uma instituição de ensino não conseguiu vagas, por exemplo, e ajuiza uma determinada ação perante o judiciário, seria possível que o judiciário fizesse essa análise se realmente aquelas alegações que o Estado, o poder público, está fazendo, que não possui verbas para efetivar aquele direito social, é legítima. E se realmente for legítima, é possível, inclusive, que o judiciário obrigue o poder público a fixar no próximo orçamento aquela política pública que deveria ter sido implementada e por força, seja de um desvio de poder, desvio de finalidade, desproporcionalidade, o poder público não efetivou. É preciso que fique claro, inclusive, que em contraposição ao princípio da reserva do possível, existe o princípio do mínimo existencial, não é verdade? Sim, exatamente. É interessante ressaltar também que o princípio do mínimo existencial, da questão da existência condigna, é um princípio que hoje, o entendimento majoritário é que ele não decorre unicamente do direito à vida, do direito à integridade física, mas de um conjunto complexo de ações, como, por exemplo, a questão do lazer,
do acesso à cultura, de uma série de fatores que não tem mais que se falar do mínimo existencial, do artigo 1º da Constituição, basicamente direito à vida. Inclusive, se o mínimo existencial fosse apenas o mínimo necessário à sobrevivência, não seria nem preciso constitucionalizar o direito social, bastando apenas reconhecer o direito à vida, não é verdade? Exatamente. Doutora Denise, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação para debater tema tão importante e abre espaço para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço o convite e estarei sempre me colocando à disposição para eventuais controvérsias e problemas jurídicos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAASE, possuem um convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, o PROMAD, para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado, gratuitamente por no mínimo 6 meses. E caso seja recém-formado, este prazo pode chegar a até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Inscrições até 28 de abril. Mais informações pelo site www.cesp.nb.br. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras às 19 horas, com reprises às quintas-feiras às 7 da manhã e aos sábados às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras às 23 horas, com reprises às sextas às 11 da manhã, sábados às 22h45 e aos domingos às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.